Boas-vindas para você que está chegando agora para assistir a segunda aula de aquecimento para a Masterclass Líder de Respeito. Bom, o tema de hoje é gestão que funciona em TI não parece sofisticada. Quem quer crescer de fato em projetos precisa parar de confundir uma boa gestão com uma gestão complexa, complicada, e não é nada disso. Então, hoje eu quero começar com uma verdade mesmo, né? Que muda completamente a forma como um profissional de TI cresce na carreira. Muitos confundem as questões, né, de uma boa gestão por uma gestão complicada. E hoje nós vamos destravar, acabar com essa objeção aqui de forma clara, simples e que vai te trazer muita utilidade. Muita gente boa continua invisível, não por falhas nas entregas, porque é um profissional que não atende às expectativas, mas porque ainda acredita que para ser levado a sério precisa complicar a gestão, né? Parecer mais estratégico, falar bonito, falar difícil, né? E nós vamos desmistificar isso aqui ao longo dessas aulas. As aulas de aquecimento elas não servem para te ensinar um passo a passo, serve para te mostrar o que realmente está te travando, para tirar um pouco das objeções que você pode ter aí na sua cabeça e te mostrar que para se tornar um líder de respeito, você precisa de um método e precisa seguir um passo a passo. E isso vai ser apresentado para vocês lá no dia 9 de abril, na Masterclass Líder de Respeito. Lembrando que o mercado não premia quem parece ser mais complexo. Por isso que eu trouxe esse tema aqui. O mercado premia quem reduz a confusão, quem melhora a leitura do projeto, quem dá clareza. Na primeira aula eu tratei muito desse assunto. Se você não assistiu ainda, inclusive eu convido para que eu faça um convite, né, para que você volte lá e assista. Está disponível lá no meu canal do YouTube. Também o link está aí no grupo. Né? Então, nós vamos quebrar essas objeções para que você comece a andar com mais confiança. Então, hoje eu vou te mostrar porque muita gente boa fica presa ainda na execução, mesmo sendo super competente. Eu convivo com pessoas assim. E fui assim também, super competente, mas não sabia, de certa forma, com clareza, que método seguir, que passo a passo seguir até me tornar um líder de projetos de fato. Tá? E essa virada começa quando você para de administrar sofisticação, achar que é muito difícil, tem que trabalhar várias questões, né? E começa a valorizar o que é, claro, útil no dia a dia dos projetos. Bom, quem sou eu? Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou o César. Eu vou promover aí uma masterclass chamada Líder de Respeito. Hoje eu ajudo profissionais que já entregam muito, mas se sentem ainda invisíveis, estão inseguros, presos ali na execução, a de fato se tornarem líderes de projetos respeitados. Quem quer avançar o degrau, sair da área técnica e partir para uma área de gestão. Essa aula, ela faz parte do aquecimento, como eu te disse, para a Masterclass. E o papel do aquecimento aqui também não é resolver tudo. O papel é quebrar travas e fazer você enxergar melhor o caminho melhor para que você chegue preparado para a nossa Masterclass. Nossa Masterclass que vai acontecer ah, no dia 9 de abril às 20 horas. E o link está na bio do meu Instagram, no meu @fontenelleflcesar, ou na descrição dessa aula que você provavelmente vai verificar que o link tá disponível lá, tá bom? Então essa Masterclass, ela foi desenhada justamente para transformar você que está preso na execução, está inseguro, em um líder de projetos de respeito. E aqui é a confusão que trava o seu crescimento, né? Tem muita confusão que é comum na área de execução, na área de TI, onde eu acompanho de perto. Muita gente, muita gente associa a boa gestão a algo muito sofisticado. Então a pessoa pensa, bom, para eu ser vista como madura, uma pessoa madura, eu preciso falar mais difícil, preciso criar mais rituais, mostrar mais ferramentas, né, mais camadas, mais processos, dar
dar uma roupagem mais complexa para a gestão, para uma liderança de projetos. Só que na prática isso costuma produzir, né, o contrário que ela quer. Em vez de parecer que é uma liderança, ela começa a parecer que é uma pessoa que adiciona peso, burocracia, né, onde na verdade o projeto precisava de clareza. Então eu lutei muito com isso. E mesmo sendo, vocês vão notar que mesmo sendo um processo simples e menos pesado, ainda assim vão ter pessoas que vão ter resistência. Isso é normal. Agora, se você imagina uma pessoa que já tem resistência com um processo simples, imagina um processo complexo. E para isso também nós vamos aprender aí ao longo dos próximos dias como quebrar essas resistências também. Também vão aprender. Tem uma aula do aquecimento que eu falo justamente sobre isso. Bom, mas voltando aqui, esse é um erro muito silencioso e comum que eu vejo acontecer, porque a pessoa continua muito ocupada, é, executando vários processos, documentos, continua se esforçando ao absurdo, continua tentando provar valor, mas continua sendo percebida apenas como mais uma pessoa executora, alguém que está ali para executar, está muito ocupado ali nas suas tarefas, e não alguém que está pronto para conduzir. Uma pessoa que está pronta para conduzir, ela não pode ficar excessivamente em em atividades técnicas, construção de código, teste, fazendo microgestão, vendo exatamente como estão saindo as coisas, né? Então, assim, a pessoa precisa dar um direcionamento. E é isso que faz o olho do gestor, das pessoas que promovem, faz o olho dessa pessoa brilhar e falar, pô, essa pessoa está preparada para liderar projetos. Sinais de que a sua gestão parece profissional, mas não funciona. E aqui são sinais muito claros, né? Ah, primeiro, muita reunião e pouca decisão. Tem muita conversa, muita reunião, nada, nenhum encaminhamento, não tem os próximos passos, quem são os responsáveis por esses encaminhamentos. Então é uma confusão, né? As pessoas perdem muito tempo ali em reuniões e conversas, mas não tem nenhum direcionamento. Esse é um ponto que você precisa tomar cuidado. O segundo é que muito você passa muito status de como estão as coisas, mas não tem muita clareza sobre o que realmente é prioridade. Se você não pode definir a prioridade, sugira uma prioridade e peça uma validação, porque daí você vai atacar junto com o time exatamente quais são as expectativas das pessoas que estão esperando aquele resultado. O terceiro ponto é muito processo e pouca sensação de avanço concreto, de fato. Então tem muito processo, pô, como é que eu vou gerar um plano de projeto aqui? Como é que eu vou. E aí o plano de projeto fica muito extenso, muito pesado, e as pessoas não compram aquela ideia. E no final você está, como as pessoas não compraram aquela ideia, fica muito mais difícil você fazer um processo adequado de gestão, de liderança de projetos. O quarto é muita ferramenta, muito ritual. Ora você está usando uma ferramenta para gerenciar os quadros de atividade, daqui a pouco você já mudou, uma ferramenta para documentação, outra para quadro, outra para código. Então, muita ferramenta, muito ritual, isso pesa o processo. Muita formalidade, nesse documento que precisa da aprovação de dezenas de pessoas, né? E o time e as pessoas envolvidas não enxergam com clareza qual que de fato é o próximo passo. De forma simples, qual é o próximo passo, né? Eu trabalhei numa empresa onde tinha, há um tempo atrás, onde tinha um processo de gestão que tinham vários documentos, né? Era o termo de abertura do projeto, o plano de projeto, enfim. E vários pontos desses projetos, desses documentos se repetiam entre eles. Isso gerava uma confusão, gerava um peso desnecessário, enfim, a informação ficava duplicada, às vezes desatualizada, atualizava lá no plano de projeto, mas o TAP e outros documentos acima, né, predecessores ficavam desatualizados e gerava uma certa confusão. E aí é um erro, né? Você está pesando um processo, sendo que poderia ser muito mais simples, inclusive de atualizar, de manter isso, né? O quinto sinal é o mais perigoso, né?
todo mundo sente que está trabalhando, mas ninguém sente que o projeto de fato está avançando. Isso torna a sua liderança, a sua organização menos confiável. As pessoas começam a desconfiar. Pô, será que esse caminho que ele está levando aí, o projeto, é bom mesmo? Será que está trazendo bons resultados? As pessoas não conseguem visualizar. Se as pessoas não conseguem visualizar o caminho que você está traçando, não conseguem visualizar a importância daquela organização que você está tentando trazer para o projeto, simplesmente você cai né, em desconfiança. Os seus documentos terminam caindo em desuso, ninguém quer usar aquilo, né? Bom, e por que isso trava a sua promoção? Isso trava porque o gestor não promove quem só mantém em movimento. Ele promove quem gera confiança. O movimento por si só, por que que ele não traz promoção? Porque o movimento pode estar desordenado. O movimento pode estar indo para uma direção, daqui a pouco está indo para outra direção. Tem um gestor meu, recentemente, que viu um momento desse acontecer e falou: pô, vocês estão parecendo que estão jogando ping-pong. Vocês têm que definir uma direção. E aí eu chamei esse líder de projetos para conversar e passei uma orientação. E ele percebeu realmente o que estava faltando. E isso trouxe novamente uma confiança. Então você tem que ser claro, direção clara e definida, e não ficar mudando o tempo inteiro. Então, por isso que o movimento, ele não traz promoção, porque ele pode ser um movimento disperso, e não traz ali um caminho certo. Então, isso termina quebrando um pouco ali a confiança. E a confiança em projetos, tá, nasce quando a pessoa começa a reduzir essa confusão. Confusão de movimento difuso, né? Melhora a leitura do contexto, organiza prioridades, aumenta a previsibilidade de prazos, de custo, né, de recursos, de coisas que vão acontecer, né, gestão de riscos. Então, quando a sua atuação parece pesada, né, rebuscada, desnecessariamente sofisticada, você não transmite uma maturidade, você transmite ruído. Você transmite algo muito acadêmico. Ah, não, eu já ouvi inclusive isso também, quando eu estava nesse momento de querer me transformar, né, para líder de projetos, eu já ouvi muito isso. Você é muito teórico, você é muito acadêmico, porque eu não passava, de certa forma, as melhores ferramentas, o melhor direcionamento, não era muito claro. Então, depois de muito bater cabeça, de fazer muitas leituras, de testar na minha equipe, né, alguns processos, e conhecer outros processos também de outras empresas, eu não tive um resultado muito bom. E é por isso que hoje eu sei que há uma necessidade muito grande no mercado de profissionais que querem se destravar, irem para a gestão, mas não tem essa confiança, não tem esse passo a passo, esse caminho certinho para conseguir se tornar um líder de respeito. Tá? Bom, o que a gestão, o que gestão que funciona realmente parece, tá? Aqui está uma listinha, clara, simples, útil, objetiva e confiável, tá? Bom, gestão que funciona em TI parece clara, simples e útil. Simples, por quê? Porque simples porque não cria peso desnecessário. Útil porque ajuda a destravar a decisão, alinhar pessoas e fazer de fato que a entrega ande. E isso é importante porque muita gente ainda admira a estética da gestão, aquela quantidade de documentos, reuniões pomposas, né, falas bonitas, né, mas não aprendeu a reconhecer a utilidade da gestão. Você precisa passar isso para as pessoas, que essa gestão que você está fazendo, essa organização que você vai começar a fazer, e sim, tem documentos, é necessário, tem ferramentas também, é necessário para fazer essa organização. Elas não são pesadas, elas são mais úteis do que pesadas. Você precisa provar essa utilidade. E aí você começa provando essa utilidade, você começa a trazer essa percepção de liderança, você passa uma imagem de uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo.
Uma boa gestão não é a que impressiona numa reunião, é a que melhora a semana inteira de reunião. E o que muda quando você entende isso? Você traz aí menos retrabalho, né? E algumas coisas mudam muito rápido, né? Da forma como você começa a transparecer para as pessoas. As pessoas começam a enxergar você de um outro modo. Você começa a perceber, fazendo isso de forma simples, né? Que você consegue perceber que uma gestão boa reduz o retrabalho, você começa a passar para as pessoas de fato que ela, você começa a provar de fato que ela reduz retrabalho, reduz a ansiedade, gera mais previsibilidade. Por quê? Quando a pessoa está no escuro, a ansiedade aumenta. Né? É normal, nós somos seres humanos. Quando você não sabe qual é o próximo passo, aquela ansiedade aumenta. Imagina quem está esperando o resultado daquele projeto. Né? Então, quando você começa a criar uma previsibilidade, a visibilidade torna-se saudável. As pessoas não vão mais querer deixar de acompanhar o projeto pelos artefatos que você gera, documentos que você gera. Nem mesmo a equipe. A equipe no início pode até achar ruim, né? Mas aí quando ela começa a perceber que ela conseguiu respirar, que aquela pessoa conseguiu respirar, pô, não tem mais ninguém em cima de mim o tempo inteiro me cobrando. Porque o projeto está andando ali, bem documentado, visível, trazendo previsibilidade, tá? Mas acima de tudo, você começa também a entender por que algumas pessoas passam a ser vistas como liderança, mesmo sem parecerem as mais sofisticadas do seu contexto, né, da sua empresa. Então, às vezes a pessoa é muito simples ali, não fala bonito, não tem o dom da oratória, aí você olha assim, pô, aquela pessoa não merecia estar ali. Aquela pessoa não sabe falar, ela se comunica mal, ela chega na reunião, ela não se comunica. Mas saiba que o líder do projeto é o que menos fala, porque ele dá direção, ele deixa com que as pessoas de fato falem. E ele está ali, ó, gerenciando as comunicações, deixando todos falarem, organizando todo aquele contexto de projetos, documentando todas as informações e entregando qual que é o próximo passo. Que problema pode acontecer e que risco você precisa gerenciar. Que planos de ação precisam ser executados. A entrega está sendo feita com qualidade? A expectativa está sendo atendida? Então, para isso, você não precisa falar bonito. Para isso, você não precisa ser o cara que fala mais na reunião. Muito pelo contrário. E aí você começa a entender de forma melhor e de forma descomplicada que é possível você chegar lá. Porque eu também fui uma pessoa no meu lugar ali, quietinha, uma pessoa tímida, mas aos poucos eu também fui criando novas habilidades, aperfeiçoando outras habilidades, mas hoje eu não sou o cara que tem o dom da oratória, o cara que fala bonito, faz discurso, né? O cara que chama para uma reunião e fala a reunião toda. Não, eu aprendi que, na verdade, a minha posição como líder de projetos, ela é estratégica. Eu dou um passo atrás e visualizo o ambiente de cima, entendendo todas as expectativas, necessidades, problemas, e aí sim eu estou fazendo uma boa gestão e entregando o resultado. Para entregar o resultado, eu não preciso ficar falando o tempo inteiro. Então, se você é tímido, se você é, acredita que você é muito bom só tecnicamente, esqueça isso. Esqueça isso porque a verdade aqui é que você precisa de outras habilidades. E aí nós vamos quebrar essas objeções e aprender essas habilidades aí ao longo do tempo. E aí você vai aprender a ser uma referência, a ser um líder de projetos maduro. Um exemplo prático aqui do dia a dia. Pensa numa situação muito comum. De um lado, nós temos uma condução pesada, cheio de reuniões, documentos para serem preenchidos, o tempo inteiro você perguntando como é que estão as atividades, documentos muito extensos para ler, ninguém gosta de uma leitura difícil, né? E pouca decisão no final. Você não traz muita informação rica, né? Você traz uma informação ali muito detalhada que talvez até técnica, então isso aí a gente também precisa trabalhar isso daí, né? Todo mundo sai muito cansado.
ou sai cansado da reunião, ou termina não lendo o documento porque é muito extenso, e aí não gera o que você quer, não gera o valor que você está buscando, né? Que é o alinhamento, direção. Do outro lado, você tem uma condução ágil, mais útil, né? Uma condução mais leve, o foco fica claro, o que precisa ser resolvido fica claro, o caminho seguinte é claro, as decisões, encaminhamentos, tudo é de forma clara e você não precisa se estender muito, detalhar muito, né? O primeiro formato pode parecer mais sofisticado, né? Pô, tem vários documentos aqui, massa, muito legal esses documentos. Eu gostava muito disso, tá, pessoal? Falando por experiência própria. No início, né, até para eu me libertar ali daquela, não sei qual a sua idade aí, sua experiência, mas quando chegou o ágil, teve aquela guerra, né, entre o modelo tradicional e o modelo ágil. Eu era tradicional, gerava vários documentos pesados, nossa, sentia tesão em fazer aqueles documentos, cronogramas detalhados, mas, nossa, era lindo aqueles documentos, aqueles cronogramas. Mas para atualizar, caramba, primeiro que eu não conseguia pegar muitos projetos. E os colegas do lado, que já estavam nessa pegada mais ágil, pegando mais projetos em paralelo. Isso não é ruim não, tá, pessoal? Ah, vou trabalhar mais. Não. Você vai perceber que você, sendo mais simplista, trazendo informação certa para as pessoas certas no momento certo, você vai reduzir a sua carga de estresse. Eu trabalhava, às vezes eu entrava na empresa 7 da manhã, saía 11 da manhã, 11 da noite. Isso estava destruindo meu casamento, que eu era recém-casado, inclusive. Não tinha mais tempo para a família, enfim. Aí chegava em casa, não, é porque tô na gestão aí, tô galgando uma vaga de gestão, então é isso mesmo, gerente é isso. Só que não é bem assim. Quando você trabalha mais leve, inclusive você tem mais tempo. Você não precisa virar noites, trabalhar intensamente, porque senão você não consegue entregar os documentos, não consegue dar direção. Não é nada disso. Você pode trabalhar mais leve, vai ser bom para você e para todo mundo envolvido com o projeto, tá? Bom, uma analogia bem simples aqui. Eu gosto muito de analogias, ainda mais quando são simples, né? Uma boa gestão é como se fosse uma interface, né? Quando a interface funciona, ela não chama atenção pela complexidade. Ela parece óbvia, parece natural, parece fácil, né? Quando você vai fazer uma interface entre sistemas, por exemplo, as nossas APIs, né? Não importa, para você consumir uma API, né? Não importa o que está por trás, que linguagem, que banco de dados ela usa, que linguagem de programação, o quão complexo foi construir ali aquela API, não. Ela só quer saber quais informações ela precisa receber, o que, que ela vai te entregar. Então, é mais ou menos isso que você precisa ser para o seu gestor, para a sua equipe e para as partes interessadas naquele projeto. Você precisa ser essa interface que você pega a informação, processa ali de forma simples e entrega a, os resultados também simples. Mais ou menos isso. A gestão de projetos em TI precisa ser igual a isso daí. O simples que funciona para todo mundo é muito bom. E o simples não quer dizer que ele é muito básico, né? Às vezes você fala assim, mas poxa, se eu não gerar aquele documento ali, vai parecer que minha gestão é muito básica, muito simplista, simplória, né? Na verdade, não. Você precisa saber que se o básico funcionar, vai atender as necessidades da gestão, das partes interessadas. Aí, pô, de repente, você vai entender que no seu contexto precisa do básico mais um tracinho ali, que as pessoas estão pedindo e tem uma necessidade do projeto. Então, isso daí também é uma avaliação que você precisa aprender para cada projeto. Cada projeto ali tem o seu contexto. Os três princípios de uma gestão que funciona. Então, se eu tivesse que resumir aqui para você o que uma boa gestão o que é uma boa gestão que funciona, né? Eu resumiria nesses três pontos aí.
O primeiro é a clareza do que realmente importa. Uma utilidade na comunicação, lembrando que o líder de projetos, gerente de projetos, ele passa 90% do seu tempo se comunicando, seja de forma verbal, escrita, né? Ah, oral. O terceiro ponto é a consistência na condução. Perceba que eu estou falando aqui do que precisa existir, não ainda no formato exato, né, dessa aplicação aqui de um método de gestão simples de projetos, né? Porque entender isso daqui já muda a sua leitura. Então, entendendo esses três pontos aqui, já começa a te destravar em alguns pontos, alguns pensamentos. Mas saber transformar isso na prática no seu projeto real é exatamente o tipo de coisa que a gente vai aprofundar lá na Masterclass. Eu vou te mostrar ali o passo a passo que você precisa fazer para aprofundar esses temas aqui. O erro que muita gente boa comete, né? A pessoa acha que precisa parecer mais sofisticada do que ser respeitada. Então ela aumenta o processo, aumenta a formalidade, aumenta rituais, aumenta o esforço visível, porque ela quer mostrar que ela está executando muito. Está o tempo inteiro ocupado porque ela está gerenciando o projeto. Mas continua sem resolver o que realmente constrói uma liderança, que é fazer uma leitura adequada, trazer clareza para que a confiança aumente. Né? Isso é o tipo de erro comum que muitos profissionais fortes tecnicamente, presos na execução por muito mais tempo do que precisam, cometem. É isso daqui que eu quero que você destrave, que você esqueça isso, tá? Esqueça que manter um movimento é o que vai te trazer uma liderança, um respeito na liderança de projetos, porque o movimento, como nós falamos, pode ser difuso, e sim começar a gerar confiança. E a objeção, já falei aqui, já dei uma pitadinha aqui anteriormente, mas existe uma objeção muito grande, né? Mas se eu simplificar demais ou parecer básico demais? Tá, eu entendi, né? Você deve estar pensando, beleza, eu entendi, mas se eu simplificar demais, eu não vou parecer básico demais, né? Não vou parecer menos estratégico, porque um líder precisa ser estratégico, falar bonito, né? Eu corro o risco de perder a minha autoridade, e esta, mais uma vez, é uma objeção muito comum, principalmente para quem já percebeu que precisa crescer e sente que precisa parecer mais sofisticado para ser levado a sério. E não é bem por aí. E aqui, pessoal, tenho que te dizer que é muito normal pensar assim, porque eu pensava assim também. Eu pensava assim também. Muita gente fica condicionada a associar uma linguagem complicada, processo complicado e reunião complicada com experiência, né? Ah, pô, aquela pessoa ali, ela gera centenas de documentos, as reuniões dela são muito pesadas, então ela é uma pessoa muito sênior. Só que clareza não diminui a autoridade. O básico, claro, faz aumentar a confiança, porque você está entregando um resultado real. Na prática, quem consegue simplificar sem perder uma direção, sem perder a direção, ela costuma ser percebida como mais maduro, uma pessoa que está mais preparada para liderar projetos, e não menos. Ah, mas aquela pessoa me entregou um relatório de uma página. Ah, ela é muito básica. O outro lá me entregou 10 páginas de um relatório. Duvido que o seu gestor vai ler um relatório de 10 páginas. Ele quer um relatório ali, uma página, ele bate o olho e já sabe como é que está o projeto. E é isso que essa simplicidade que você precisa buscar. O sofisticado que não ajuda, ele perde a força muito rápido. Um relatóriozão de 10 páginas, né? O cara, para ler aquilo ali, vai demorar uma semana para ler aquilo ali. E aí o simples, ele bate o olho e vê. Eu já trabalhei com uma pessoa na minha equipe que você pedia um dashboard. A área pediu um dashboard, né, no dashboard de BI, e essa pessoa ela começava a investigar os dados, porra, excelente. Investigar os dados, conhecer os dados para entregar um trabalho de melhor qualidade. Só que ao invés de um dashboard, ele entregava 10, entregava tipo 15, com várias visões, não sei o quê.
Só que cara olhar, nem a área que tinha pedido conseguia entender aquilo. Então ele perdia mais tempo tentando explicar uma coisa que ele tinha pensado que a área talvez pudesse usar, para no final das contas a área usar só o que ela tinha pedido, que era o primeiro dashboard, que era a necessidade dela, a clareza que ela precisava ter, e não aqueles outros 14 que ele tinha gerado. Então, pô, gerou esforço desperdiçado, tanto de para executar quanto para treinar, gerou. ah, Teve uma expectativa ruim, porque, pô, o cara tava precisando de um dashboard ali de, sei lá, de 2 dias, demorou, tipo, uma semana e meia para fazer, pô, mas era uma coisa muito simples para que eu tava precisando, então, né? Então, só para trazer aqui mais ou menos uma lógica ali, do que na prática realmente você precisa fazer em projetos. Precisa entender a informação necessária que precisa chegar para as pessoas para que a pessoa consiga consumir aquilo muito fácil, né? Então, é exatamente essa diferença aí que eu queria que você visualizasse, né? Para você aprender a construir, né, a sua competência em liderança de projetos e ser percebido, né, como um líder de projetos de respeito, né? Eu vi acontecer com um colega de trabalho, né? Isso aqui eu acho que eu já antecipei. E o que esta aula faz aqui é que eu quero deixar uma coisa muito clara para você. O papel desta aula é uma aula de aquecimento para te dar clareza, né, sobre um erro que acontece em muitos contextos que eu acompanho, mas existe uma diferença grande entre entender isso intelectualmente e conseguir transformar isso em condução prática de verdade dentro do seu projeto, dentro do seu contexto, com o seu gestor e com o seu time. E é exatamente isso que eu quero te mostrar na Masterclass. Por isso que ela foi construída, para te dar essa clareza também. Então, se faz sentido para você, se você acredita que quer seguir nesse caminho, ainda não está inscrito, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no link da minha bio, lá no Instagram, Fontenelle FL César. Você consegue garantir a sua vaga gratuita. Bom, se você ignorar isso, o que tende a acontecer, né? Se você continuar confundindo complexidade com maturidade, o mais provável é continuar vivendo a mesma lógica de sempre. Você vai continuar achando que não vai conseguir, porque precisa falar bonito, ter uma oratória, ser o dono da reunião, aquela coisa toda, ou achar que executar muito, né? Entregar muito código, entregar muito história de usuário ou muito teste vai te fazer um líder de projetos, né? E vai ter muito esforço, mas sem reconhecimento. Mais execução sem visibilidade. Mais movimento sem promoção. Você continua sendo uma pessoa confiável para executar, para fazer, um excelente técnico, né? Mas um nome lembrado, mas não um nome lembrado para conduzir projetos. E é isso que você está precisando nesse momento. Lembrando que o cargo chega antes do crachá. Você precisa mostrar para o seu chefe, para o seu superior, que você é capaz. Ele não vai te promover porque você, para liderança de projetos, né, para você guiar uma equipe, entregar, ser uma interface clara e simples para ele, para todas as partes interessadas, uma pessoa que só constrói muito. Ele vai começar a perceber outras coisas antes de te promover. É isso que você precisa gerar antes da sua promoção. Bom, quero fechar com uma ideia muito simples, que é um resumo aqui, né, da nossa aula, que é a gestão de projetos boa em TI não é a que impressiona mais, é a que destrava o seu time, é a que traz clareza, simplicidade e ela parece útil. E é justamente por isso que ela funciona. Se você quer sair da execução técnica, começar a ser visto como um líder de projeto, se inscreve na Masterclass. Não deixe de participar no dia 9 de abril, às 20 horas. Porque hoje eu te mostrei o que trava muita gente. Talvez, inclusive, seja algo que está te travando. Muita gente boa tecnicamente, mas está travando. Na Masterclass eu vou te mostrar como essa virada começa a ser construída de forma prática. Obrigado por estar aqui. Não deixe de se inscrever e a gente se vê
a Masterclass.